Como usar o multímetro DT9205A, multímetro digital. Como usar o multímetro digital, pessoal. Meus amigos, eu recebi hoje uma mensagem, pelo WhatsApp de um aluno do curso, né? Bom dia, estou com dúvida quanto a este multímetro. Vi que você fez aula sobre multímetro e comprei um que é capacímetro também. Gostaria que fizesse uma aula sobre como usar ele. Júlio César, do curso de lavadora. Pessoal, o que acontece é o seguinte, eu vou fazer esse vídeo aqui não só para atender o Júlio César, mas também com muitos outros, porque este multímetro foi um dos multímetros, um dos multímetros mais utilizados por muita gente por dois motivos. O preço dele é muito baixo, bem baixinho mesmo, vende aí no Mercado Livre, vocês podem estar fazendo pesquisa de preço. E dois, além do preço ser muito baixo, ele já vem com capacímetro embutido, e para quem faz manutenção de lavadora, geladeira, forno de micro-ondas, aí na linha branca, claro, e serve também para a parte eletrônica, ele é muito bom, é o famoso bom e barato, né? Então ele consegue suprir aí a necessidade de muitas funções. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar te ensinando essa aula aqui para a utilização dele para manutenção de máquina de lavar, que é o que a maioria procura também. Então nós vamos lá. Pessoal, vamos lá. Medindo peças de máquina de lavar, cara, eu estou fazendo falar sobre escalas aqui do multímetro, tá, gente? Então vamos aí com tranquilidade. Vamos começar aqui pela uma das escalas que a gente mais utiliza no multímetro, que é a escala de resistência. Escala de resistência, pessoal, é onde tem essa escala aqui, onde tem um símbolozinho de uma ferradurinha. Ok? Deixa eu apagar aqui e colocar uma seta mais grossinha aqui. Então, este símbolo aqui, que é o ohm, né, do ômega, é o ohms, é o simbolozinho para representar a resistência, é ohms. Então nós vamos estar utilizando essa escala aí para medir resistência, e nesse multímetro ela engloba toda essa parte aqui. Eu vou pegar aqui assim, ver se eu consigo pegar aqui assim. Opa, saiu meio errado aqui, deixa eu tentar aqui de novo. Essa parte aqui, ó. Como vocês podem ver aí, ele vai de 200 a 200 mega, muito mega na maioria dos multímetros tem 200 mega não. A escala aqui vai ser pouco utilizada, né? Mas então essa aqui é a escala de 200, né? 2.000, 20.000 ohms, 200k, 200.000 ohms, 2 mega, 2 milhões de ohms, 20 mega, m de mega, 20 milhões de ohms, e 200 m, 200 milhões de ohms, ou 200 megas. Ok, pessoal, então vamos lá. Como nós vamos fazer aqui? Deixa eu apagar aqui de novo. Para medir resistência de motor elétrico, a resistência de motor elétrico, motor principal, tá? Motor principal a gente vai usar a escala de 200 ohms. Medir resistência, vamos lá para a parte de baixo da lavadora. Motor elétrico, 200 ohms. Tem motor que dá em torno de 4 a 8 ohms, né? 127 volts, e para 220 pode chegar até 15 ohms, né? Então, nessa escala de 200 aqui você consegue medir a bobina do motor principal. Lá embaixo temos o atuador de freio, né? Ou em algumas lavadoras o acoplador. Isso aqui vai depender um pouco. Na maioria das escalas você pode estar utilizando esse de 2K, 2000 ohms, para medir atuador e acoplador. Porém, existem alguns atuadores e acopladores para 220 volts. Este 2K aqui você mede a maioria para 127 volts. Mas vai ocorrer casos em que o atuador de freio, o acoplador, você vai para 220 volts, vai ser necessário colocar em 20K, 20.000 ohms, para ter leitura aqui no display. Ok? Então lá embaixo nós já vimos motor principal, atuador de freio, acoplador, e vamos ver que nós temos lá embaixo também válvula, eletrobomba. Desculpe, nós temos aqui também a eletrobomba. A eletrobomba nós vamos utilizar também na escala de 200 ohms. A eletrobomba ela pode variar muito dependendo da voltagem da eletrobomba, 127
Está na faixa aí de 30 ohms, um pouco menos, um pouco mais, e 220 volts, a resistência é um pouco maior, mas na escala de 200 você consegue medir muito bem eletrobomba e motor principal, ok? Lá embaixo, atuador de freio e acoplador em algumas lavadoras, 2K, se você não conseguir leitura, joga para 20K, beleza? Então essas duas aqui que a gente vai mais medir. Lá em cima na lavadora, vamos lá, vamos mexer lá na válvula de entrada de água. Na válvula de entrada de água, dependendo, se for 127 volts, você vai usar em 2K. Se for 220 volts a válvula de entrada de água, provavelmente você vai botar na escala de 20K para dar leitura. Válvula de entrada de água para 127 volts, ela tem uma média de resistência em torno de 1000 ohms, 1K. Agora, válvula para 220 volts pode variar desde 2.5 a 3.8K, né? Então essa escala de 20 você está medindo aí, ok? E claro, isso aí são as principais peças que você consegue medir nessa escala aqui ômica. Agora, vai ter, por exemplo, você vai medir trava também, a máquina de lavar que tem trava da tampa, para você medir o termistor que tem dentro da trava, você pode estar utilizando essa escala também de 20K, tá? Para medir a trava, o termistor que tem dentro da trava. Agora, para medir, olha só pessoal, para medir a chave da tampa, chicote de fio, a chave, eu digo, trava da tampa é uma coisa, chave da tampa é outra coisa. Então a chave da tampa, chicote de fio, para você fazer teste de continuidade, aí você vai usar a escala de BIP, ok? Na escala de BIP do instrumento, que é essa escala aqui, ó, que tem um símbolozinho de uma onda sonora e o desenho de um diodo. É essa escala aqui, ó, vou deixar bem claro, é essa escala aqui. Então você colocando nessa escala, o instrumento vai começar a apitar. Então você pode estar medindo aí teste de continuidade, como chave da tampa, chicote de fio, o aparelho vai apitar e tem que dar baixíssima resistência. São as escalas que a gente vai estar utilizando muito. Agora, olha que interessante aqui, pessoal. Olha que interessante. Essa escala aqui, a gente pode usar essa escala de 200 megas para uma coisa interessante, para a gente medir fuga da carcaça do motor elétrico para o conector do motor. Não pode dar continuidade da carcaça do motor principal, né, para o seu borne, onde tem lá os 3 pinos. Você pode usar essa escala de 200 megas e fazer o teste. Não pode dar nenhum tipo de resistência. Se tiver dando resistência, então as bobinas estão dando passagem para a carcaça do motor e você tem que levar no eletricista para poder reparar isso daí, porque corre-se o risco de dar choque elétrico em lavadora. Isso é muito perigoso, se tratando que lavadora mexe com água e as pessoas mexem ali. Então utilize essa escala aqui de 200 megas para medir aí, de repente, claro, ele não é a escala mais correta, existe instrumento específico para isso, mas como ele tem 200 megas, já ajuda pra caramba para fazer esse tipo de leitura. Ok, pessoal? Vamos dar uma volta aqui em outras partes aqui desse instrumento, para a gente estar se familiarizando com algumas coisas. Bem, temos aqui a escala que tem uma letra V e um tracinho contínuo e um tracinho pontilhado embaixo. Essa escala aqui, pessoal, é a escala de tensão contínua. Normalmente, o que você vai medir nessa escala aqui de tensão contínua? Você vai usar mais a escala aqui de 20, ó. 20 seria 20 volts, corrente contínua. Para medir o que? Na placa eletrônica você pode medir lá os 5 volts que tem na placa, 5 volts negativo, ou poderia ser 5 volts positivo, 12 volts. São tensões que você vai estar encontrando ali na placa eletrônica da lavadora, para você estar medindo tensão que é no pressostato eletrônico, você vai estar medindo a tensão de alimentação da placa e certos circuitos, 12 volts, 5 volts. Então, o que você mais vai utilizar no multímetro é essa escala aqui, que representa tensão contínua. Ela vai desde 200 milivolts, né, até 1000 volts, tensão contínua. Sendo que para nós que fazemos manutenção na linha branca, o que é mais interessante que nós vamos mais utilizar é a escala de 20. É a escala de 20 volts, tensão contínua. Beleza, pessoal?
Medir pilha, também pode ter escala de 20, apesar dele ter uma escala de 2 volts aqui, uma pilha de 1,5, bateria de 9 volts, tem até bateria de 12 volts para circuito de alarme, tudo você pode fazer na escala de 20 volts, ok? Tensão contínua, não esqueça. Vamos dar uma volta aqui pela cidade e vamos chegar aqui na tensão alternada, ó, V, a letra V com um tio, parece um tio, símbolozinho, na realidade isso aqui é uma senoidezinha, para representar que a corrente aqui é alternada. Pessoal, isso aqui é muita atenção. Esse tipo aqui de corrente é a corrente que vai chegar na tomada aí da sua residência. Em lavadora a gente precisa testar muito se está entrando tensão lá no AC1, AC2, que é a entrada de tensão da placa eletrônica. Verificar se está chegando tensão na eletrobomba, tensão na válvula de entrada de água. Então a gente vai estar utilizando muito essa escala aqui para medir tensão alternada. E a escala que a gente mais vai utilizar, qual é, Sérgio? Se a sua região for 127 volts, você vai usar essa escala aqui de 200 volts, né? Tensão alternada. Ela cobre para você medir rede que é até 127 volts. Agora, se a sua rede for 220 volts, você vai colocar nessa escala aqui de 750, que ele mede até 750 volts. Então, essa escala aqui, com essa letra V e essa senoidezinha aqui alternada, é para medir tensões que vêm da rede, que vai para componentes da lavadora, que mede tensão alternada, que é válvula de entrada de água, eletrobomba, entrada de tensão da placa eletrônica. Pode até medir se está chegando lá no motor também, sem nenhum problema. Ok, pessoal? E essa escala aqui de 200 milivolts, tensão alternada, escala de 2 volts, tensão alternada, praticamente nós não vamos utilizar, não tem nenhuma utilização no momento aí para a gente aqui da linha branca. Dando uma viajada aqui também, nós temos essa letra A aqui com um símbolo de um tio, que é medição de corrente no circuito. Pessoal, apesar dela ter aqui uma escala aqui, ó, de 20 amperes, essa escala de 20 amperes você pode estar utilizando para medir corrente de consumo, por exemplo, do motor principal, de uma eletrobomba, né? Mas o meu conselho, você vai lidar com a linha branca, trabalhar e se profissionalizar, compre um alicate amperímetro. Para utilizar essa escala aqui, da letra A com tio, que é a escala de corrente, é necessário que você coloque a ponta de prova aqui, ó, aqui embaixo onde está escrito 20A. Então não esqueça, vai utilizar essa escala aqui, coloca a ponteira aqui embaixo, que é na escala onde tem 20A. Ok? Deixa eu apagar tudo aqui, que isso aqui está uma confusão, para que vocês possam explicar essa parte aqui melhor. Então, vai utilizar essa escala aqui de amperagem, utiliza esse borne aqui, a ponteira vermelha, tá bom? A ponteira preta permanece aqui no comum e você só vai tirar aqui da onde ela está do V barra ohms para passar para o 20 amperes para essa escala aqui de corrente. Mas repetindo, eu aconselho que você utilize aí um alicate amperímetro para fazer serviço em lavadora, geladeira, micro-ondas, enfim, ok? Então, vamos dar mais uma passeada aqui, subindo aqui. Temos aqui essa escala aqui, a letra A, com um traço contínuo e um traço pontilhado embaixo. É para você medir corrente, né, de tensão contínua em circuito eletrônico. Ele tem escala de 20 miliamperes e 200 miliamperes. Embaixo tem até de 20 amperes aqui, ó, embaixo. Pessoal, não utilizaremos essa escala para manutenção aí de placa eletrônica. Não utilizaremos. E nós temos aqui uma escala que é muito fundamental, que é onde tem essa letra F aqui de Farad. E nós temos na parte das escalas aqui, ó, 200. Tem um símbolo que parece um Uzinho, né, que é um micro. Aí parece um U, tá? Então 200 microns, média até 200 microfarad, embaixo 2 microfarad, logo abaixo 200 N, que é nanofarad, e logo abaixo 20 N, que é 20 nanofarad, que são a capacidade aí de medir capacitores de desde uma escala de 20 nanofarad, tem essa escala de 20 nanofarad, até a escala de 200 microfarad. Você pode medir capacitor até 200 microfarad, tá? Sendo que para a nossa
para a nossa alegria, na linha branca, principalmente lavadora, você pode muito bem utilizar a escala que mais vamos utilizar, essa aqui de 200 microfarad, para medir capacitor do motor. Então essa escala é prescindível. O capacitor do motor, se a região for 220, são capacitores de 12, 15 microfarad. Quando é 127 volts, são capacitores de 45, 50, mais ou menos nessa média aí. Então essa escala de 200 é capaz de medir capacitores de motor de boa, né? As outras escalas, 2 com a letra U, que é microfarad, 2, 200 nanofarad e 20 nanofarad, é mais utilizado para medição de capacitores de placa eletrônica, de circuito eletrônico, ok? Sendo que, deixa eu fazer uma ressalva aqui, tá, gente? Essa escala de 2 microfarads, ela pode também servir para medir capacitor de ar-condicionado, né, que é capacitor de ar-condicionado, tem na placa do ar-condicionado lá capacitor de 1 microfarad, 1,5 microfarad, são capacitores que tem lá na turbina. Normalmente quando a turbina não gira do motor, essa escala de 2 microfarads você pode estar utilizando. Em alguns capacitores de ventilador também, tá bom? Então, mas em lavadora nós vamos utilizar a de 200, que é a letra U, que é micro, tá? Microfarad. Principalmente capacitor do motor. Bem, nós temos aqui o botão liga-desliga, né, o off, e nós temos aqui essa escala aqui, pessoal, ó, tá a letra M minúscula com a letra A, tem um símbolozinho de um capacitor aqui e tem uma tensão de 1,5 volts. Você pode estar medindo bateria, pilha de 1,5 volts aqui nessa escala, tá bom, seus? Mas normalmente você vai utilizar essa daqui, ó, coloca nessa de, se for 1,5, coloca nessa escala aqui de 2 volts, tá? Tensão contínua, essa daqui. Ou se você preferir também, pode botar na de 20. Opa, deu errado aqui. Pode botar aqui na escala de 20 volts também, tensão contínua. Ok? Então, só resumindo para a gente chegar ao final aqui, para lavadora exclusiva, eu vou falar lavadora, micro-ondas e refrigerador, tá? Mas principalmente lavadora. Vamos utilizar a escala de ohms, que é essa daqui, com esses símbolos aqui de ohms, para medir resistência de componentes. Vamos medir a escala de tensão, essa aqui, o V, tensão contínua, para medir pilhas e baterias. Ok, pessoal? Tensão, essa daqui, nós vamos com um V e um tio. Nós vamos utilizar principalmente essa escala aqui. Se for 127 volts a sua região, você vai usar o 200. Se for 220, você vai usar a escala 700 para medir tensão de alimentação de componentes como motor elétrico, tensão de rede, válvula de entrada de água, atuador de freio, acoplador de freio, eletrobomba, tudo que vai tensão de rede. 127 ou 220 é nessa escala aqui que tem a letra V com tio. Ok? Não esqueça, e esse com a letra V, com traço contínuo, é pilhas e baterias, pessoal. Ou, se for na lavadora, as tensões que tem na placa da lavadora. Tensões como 5 volts, tensões como 12 volts, 18 volts, enfim, ok? Então, essa escala aqui de capacitor, né, com a letra F de farad, a que mais vamos utilizar para máquina de lavar é a de 200 microfarads. Então, pessoal, se alguém tiver interessado em que eu faça um vídeo desse aqui, se tiver comentários, né? Eu faço para micro-ondas e para geladeira, para utilização aí do mesmo jeito que eu estou dando ênfase para esse aqui para lavadora de roupas, ok? E só para a gente encerrar, eu aconselho que junto com esse alicate amperímetro, junto com esse alicate amperímetro, junto com esse multímetro com frequencímetro, você pode estar comprando e adquirindo um alicate amperímetro para agregar, tá? Mas esse multímetro aqui ele é muito bom para quem mexer com lavadora, super recomendo pelo preço que é muito baixo e ele já vinha com essa escala de capa acima. Essa escala aqui em cima, pessoal, que eu não cheguei a comentar, deixa eu mostrar aqui para vocês, é para você medir ganho de transistor, né? O HFE, né? Que é o ganho que o transistor pode fazer amplificando a corrente até um certo valor. Não vamos utilizar isso aqui para manutenção aí de máquina de lavar. E não esqueça, ponta de prova preta no com aqui, comum, ponta de prova vermelha
para medir toda vez que você vai medir. Isso aqui tem que tomar cuidado. Toda vez que você vai medir tensão e resistência é nessa escala. Se por um acaso quiser medir corrente aqui, utilizar essa escala aqui de corrente para medir a corrente de um circuito, tire ela aqui da ponteira vermelha e passe ela aqui nesse borne aqui que está escrito 20A para utilizar essa escala aqui, ó, de 20 com a letra A, tá? Para que não haja nenhum problema. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aí, meus amigos, é só tá deixando aí nos comentários em relação a esse multímetro. Repetindo, é um multímetro muito bom, barato, e para quem quer trabalhar na linha branca, ele supre as necessidades aí. Um grande abraço e até o próximo